E a gente segue de olho na guerra em Israel e nesta semana o Hora H do Agro também recebeu perguntas do público questionando os impactos desta guerra. Vamos à primeira delas. A primeira que aparece na tela para quem nos assiste pela TV é do Fernando De Conte e ele diz: a guerra em Israel trará demanda extra para grãos no Brasil? Obrigada, Fernando, pela participação e temos mais uma mensagem. Está na tela o preço dos alimentos. Os preços dos alimentos aumentarão para a estratosfera? Pergunta a Aline Silvério. Obrigada a vocês pelas contribuições, pelas perguntas. Eu já vou direcioná-las ao nosso convidado, Carlos Cogo, sócio-diretor da Cogo Inteligência Agronegócio. Seja bem-vindo. Obrigado e obrigado a todos que nos assistem também. Muitas perguntas perguntando, se o preço agrícola vai voltar a subir como subiu na época da guerra na Ucrânia e 2, se os alimentos vão para a estratosfera. Qual é o cenário, Cogo? Perfeito. Vamos estabelecer duas distinções importantes entre a guerra Ucrânia e Rússia e a guerra Israel e Hamas, vamos ser mais corretos, né? Essa guerra envolvia Rússia e Ucrânia, 2 players importantes no abastecimento global de grãos, né? A Rússia, maior exportador de trigo do mundo, Ucrânia, 4º maior exportador de milho, 6º maior exportador de trigo, maior fornecedor de óleos vegetais para o mercado da União Europeia. Essa é uma situação. A situação de Israel e Palestina ou Hamas é bastante diferente. Não são produtores de alimentos, né? São países consumidores de alimentos, populações relativamente pequenas, somando aí em torno de 15 milhões de habitantes entre os dois eixos ali de população. Então, são situações completamente distintas, né? Nós somos fornecedores de grãos versus importadores de alimentos. O que você quer dizer, então, é que você não vê uma escalada de preços agrícolas ou até de alimentos aos consumidores em função da guerra em Israel? Do lado da oferta, não. Do lado da formação de custos, sim, o potencial existe, né? À medida que eu acho que já é consenso entre todos que estão sendo entrevistados, analistas, etc., né? Que nós temos aí uma questão que vai depender muito do prolongamento desta guerra, né? Eu, desde o início da guerra Ucrânia-Rússia, eu tinha convicção que seria uma guerra longa e ficaria endêmica, é o que nós estamos vendo hoje, né? E aqui eu acho que não há nenhuma dúvida que essa é uma guerra longa, talvez ainda mais longa que qualquer um possa imaginar, e o desdobramento disso vai depender praticamente, para a gente analisar a questão agro, uma coisa importante: isso se estende para demais países da região ou não? Ainda não temos sinal claro disso, né? Temos aí alguns sinais do Hezbollah tentando aproveitar, mas parece que foi uma coisa muito mais de janela aí, que não chegou na hora certa. Ou seja, nesse momento não. Caso se estenda para a região, a gente pode ter impactos maiores na questão de fretes marítimos, de alta de preço de petróleo, de alta de preço de gás natural, que impacta no custo de fertilizantes, de alta de preço e custo de fertilizantes novamente. Aí os deslocamentos são inúmeros, né? Mas a depender do tempo de duração e da extensão dos envolvidos no conflito. Excelente, Cogo. Me parece, então, que você está, neste momento, com as informações que temos na mesa, concluindo que ela pode ser a guerra em Israel, guerra Israel-Hamas, muito mais puxador de custos agrícolas do que de preços de commodities. Está certa essa minha interpretação? Está correto. Nesse momento, quando se fala em guerra, né, neste momento está correto, né, pois é isso que está no tabuleiro nesse momento, né? Não envolve ofertantes, mas envolve fornecedores de insumos. Só para a gente contextualizar, eu vou pedir para a produção colocar no ar uma arte que a gente fez para lembrar o que aconteceu no início da guerra na Ucrânia, porque isso tem sido muito mencionado pela nossa audiência, né? Será que os preços dos alimentos vão disparar como foi na época da guerra na Ucrânia? O que aconteceu naquela época? Esse é um gráfico que mostra o índice de preço dos alimentos da FAO e a gente pode observar que entre fevereiro e março do ano passado esse índice disparou, atingindo um dos maiores patamares da história, ou seja, recorde em preço de alimento no mundo. Essa diferença entre a guerra na Europa e o Oriente Médio para o agro, você já mencionou, é algo que tende a não repetir este cenário. Esse é o ponto principal. Não há elementos de uma guerra no Oriente Médio que sejam puxadores de preços de alimentos e commodities agrícolas no mercado internacional.
Tem um outro ingrediente que a gente também precisa tocar, já que nós estamos vendo aqui o Fall Food Price Index, que é bem interessante. Exatamente, em abril de 2022, então, foi o maior nível de preço real de alimentos da história. Além de envolver dois grandes players fornecedores de grãos, envolvia um player fornecedor de insumos importantíssimo, que é a Rússia. Rússia, aliás, que é o maior fornecedor de fertilizantes do Brasil, em torno aí de 15% da oferta de insumos importados ou fertilizantes importados. Agora não envolve ofertantes, mas envolve também fornecedores de insumos. Num grau menor do que envolve Rússia e Ucrânia, mas, por outro lado, envolve fornecedores de petróleo da região, que tem impacto direto e indireto em formação de custos agrícolas. Então, há sim um potencial de aumento de preços agrícolas via custos. É uma outra via que pode ser mais duradoura, mais prolongada ou até mais demorada de acontecer. O mundo, nesse momento, está com uma oferta relativamente confortável de grãos, um aumento de relação estoque e consumo para trigo, para soja e um pequeno aumento para milho. Esses estoques, nesse momento, são mais confortáveis, mas veja que nós estamos pela frente, né? Já tem dois impactos, mais ou menos, que já podem começar a ser dimensionados. O primeiro, vai haver um impacto no plantio de milho segunda safra no Brasil. É da segunda safra de milho brasileira que sai o maior volume de exportações de milho do mundo, não do Brasil, do mundo. O Brasil hoje é exportador, líder na exportação global de milho, e é da segunda safra que sai o volume a ser exportado para o exterior. A segunda safra já tem um indicativo que nós não vamos nem ter o mesmo volume de milho que tivemos no último ano, ou seja, em 2024 provavelmente o Brasil não tem o mesmo potencial exportador que teve em 2023. Aqui já tem um ingrediente altista no longo prazo para milho. O segundo impacto é que, até mesmo antes de eclodir a guerra Israel e Hamas, já havia sinais muito evidentes de que Estados Unidos vão reduzir a área de milho na safra 24-25 e vão elevar a área de soja. Um movimento inverso daquele que foi feito em 24-25. Dois maiores players do mundo, em termos de produção e exportação, exportação, reduzindo áreas, pode impactar em nível de oferta de exportável na temporada 24 e também na temporada 24-25. Então, isso também é uma decorrência do aumento de preço da ureia. A ureia que está, na verdade, subindo sozinha entre os grupos de fertilizantes, né? O grupo dos nitrogenados sobe, então, com ureia, etc., amônia, e o grupo de fosfatados e potássicos não tem movimento de alta, pelo menos nesse momento. Muito bem. Kogo, para a gente fechar a mensagem para a nossa audiência, a gente está olhando aqui oferta e demanda, a gente está olhando produção, mas tem também o contágio financeiro, né? Há pouco a gente ouvia também o economista do Itaú mencionando riscos de juros mais altos, em função de petróleo ser inflacionário, todas essas questões que envolvem guerra, e eventualmente isso poderia puxar um dólar mais para cima. Pergunta objetiva, você enxerga dólar mais para cima e mais reais por saca para o agricultor brasileiro com o advento dessa nova guerra? Também não. Agora, por outro lado, também não. Repetindo o que já foi comentado, porém, a gente já tem um patamar diferente daquele que estava se pronunciando, né? Muitos produtores, sojicultores, produtores de milho, estavam no cenário aí de talvez ter na comercialização um câmbio de 4,80, ou talvez até 4,60. E agora se tem pelo menos novamente o resgate de um patamar mais sólido de 5, com potencial de ficar um pouco acima disso. Então, pelo menos há uma equalização entre o câmbio que será vendido à próxima safra e o câmbio que foi o formador dos custos de produção nessa temporada. Excelente. Carlos Kogo, muito obrigada pela sua participação. Kogo, que é diretor da Kogo Inteligência e Agronegócio, está nos dando entrevista nesta quarta-feira, que estamos exibindo durante o fim de semana para garantir que essa análise esteja colocada no tempo correto das informações que temos acesso nesse momento. Carlos Kogo, volte sempre. Obrigado e agradeço também o convite. Da mesma forma, obrigada por aceitá-lo.